Bom dia, meu irmão e minha irmã. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, esse nosso podcast diário onde meditamos na Bíblia, a Palavra de Deus. Ontem nós lemos um trecho de 1 Coríntios, capítulo 10, foram os versículos 12 e 13. E eu senti no meu coração de hoje me aprofundar nesse capítulo com você, lendo o início do capítulo 10, chegando até onde nós lemos, porque o apóstolo Paulo aqui, ele usa a história do povo de Israel no deserto, quando eles saíram do Egito, quando Deus tirou eles com mão forte das mãos de Faraó, como um exemplo de um recado para a igreja, para todos nós, um recado de como devemos prestar atenção na nossa nova vida, nessa nova vida que temos com Deus agora. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais, nossos antepassados, estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra é Cristo. Então, vou parar aqui nesse versículo 4 só para lembrar do que Paulo está falando. Que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles andaram no deserto por 40 anos. E nesse caminho no deserto, Deus colocou uma nuvem sobre eles para proteger eles do sol. Essa nuvem era a presença do próprio Deus. Também eles todos passaram pelo mar. Deus abriu o mar e eles passaram. E aqui ele está dizendo que eles foram então batizados na nuvem e batizados no mar. Que significa o batismo nas águas e também o batismo no Espírito Santo. Estava ali representando o estar debaixo da presença do próprio Deus e o passar pelas águas, que são as águas do batismo. Também diz que eles comeram de um manjar espiritual, que quer dizer aquele maná, o pão que Deus fazia cair do céu todos os dias, e beberam de uma pedra. Não havia água no deserto, mas Deus mandou Moisés, na verdade era para ele dar uma ordem à pedra, mas ele bateu na pedra e quando ele bateu, saiu água e essa pedra seguia com eles, jorrando água por todo o deserto. Então, aqui Paulo nos identifica que esta pedra representa Jesus Cristo. Que essa fonte, essa bebida, esse alimento representam a própria presença de Deus andando conosco. E agora o versículo 5 é bem pesado, diz assim, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, do que Paulo está falando aqui? O povo saiu do Egito e Deus prometeu uma terra prometida, uma terra boa. Mas eles andaram no deserto e eles foram, a sua maioria, reprovados por Deus. Porque apesar de ter tudo isso, todos esses benefícios e a presença de Deus, eles continuavam com um coração lá no Egito. Um coração que não estava em Deus. E Deus disse, esta geração não entrará na terra prometida. Quem entrou foi a geração dos filhos deles. E ali nós vemos no exemplo do próprio Josué, Josué e Caleb entraram, mas os outros 10 espias e todo o povo da sua época não entraram na terra prometida. E o próprio Moisés não entrou na terra prometida. Então, aqui fala o motivo, porque eles cobiçaram coisas más. O coração deles estava cheio de desejos ruins. E isso serve de exemplo para nós. Que nós podemos muitas vezes estar na igreja, já fomos tirados do pecado do Egito, que representa as mãos do diabo. Estávamos no mundo, no pecado, Deus nos tirou de lá. Deus nos trouxe para o seu povo, a sua igreja.
E muitas pessoas estão na igreja, estão comendo do alimento espiritual, que é o corpo de Cristo. Estão bebendo da bebida espiritual, que é o sangue de Cristo. Estão ali debaixo da presença de Deus, mas ainda estão vivendo uma vida de cobiça, desejando o que não agrada a Deus, desejando muitas vezes o que é do outro, desejando coisas que são impuras diante de Deus, ainda estão com o coração cheio de amargura, de brigas, de contendas. E no versículo 7 diz assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordidas das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa que está de pé, veja para que não caia. Não vos veio sobre vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados, versículo 14, fujam da idolatria. É interessante que aqui diz, não vos façais idólatras. E dá o exemplo, porque alguns deles se fizeram, e daí cita um texto do Antigo Testamento, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E você vai dizer, pastor, mas onde é que está a idolatria em comer, beber e se divertir? Gente, eles se tornaram idólatras deles mesmos. Os seus desejos, os seus prazeres, a sua vida e o que eles queriam era o seu Deus. Ao invés de buscarem a Deus e se agradarem de Deus, eles buscavam os seus próprios prazeres. Eles buscavam os seus próprios interesses e eles estavam apenas interessados naquilo que lhes dava prazer imediato. Então, esse tipo de vida, onde buscamos apenas o prazer imediato, apenas as sensações deste mundo, as diversões deste mundo, isso também é idolatria, porque o nosso Deus, diz a Bíblia, se tornou o estômago. O nosso Deus se tornou os prazeres. Por isso eles murmuravam, eles reclamavam, porque o coração deles não estava em Deus, mas estava nas coisas do mundo. E isto é idolatria também. Idolatria não é só erguer a estátua de um Deus. Idolatria é você colocar algo no lugar de Deus. E no caso deles, a comida, a bebida, a festa estava no lugar de Deus. Cuidado para que eu e você dentro da igreja não nos tornemos idólatras, colocando os nossos prazeres acima de Deus. E isso eu vou dizer para você que é fácil de acontecer. Quantas pessoas param de ir à igreja porque dizem, não tenho tempo, estou cansado. Mas você vai ver, para sair, para ir numa festa, ou para ir num aniversário, ou para ali, ficar assistindo uma série, um filme, tem tempo. Tem tempo. Tem dinheiro, tem recurso para ir passear com a família, para talvez até ir num bar, para comprar uma bebida, para comprar um vinho. Tem tempo, tem dinheiro. Agora, quando é para servir a Deus, quando é para se entregar pelo próximo, quando é para viver uma vida de devoção, tudo é pesado, tudo é difícil. Querido, cuidado, talvez o seu Deus não seja o Deus que você pensa. Talvez o seu Deus seja o seu estômago, seja o seu prazer. Você que vive no pecado, aqui diz da imoralidade. A imoralidade aqui que está dizendo é a imoralidade sexual, é as impurezas, é a pornografia, é você se encher da sujeira desse mundo. Meu amigo, estes não entrarão no reino dos céus. Arrependa-se hoje, se você está andando nesse caminho, arrependa-se, chore diante de Deus e clame pelo perdão e a misericórdia, porque existe perdão e misericórdia para um coração arrependido.
Deus renova a sua vida, Deus pode mudar a sua vida, mas é necessário hoje, nesta quarta-feira, você dizer: Senhor, eu não quero mais andar desse jeito que eu andava. O meu Deus é o Senhor e eu quero valorizar a sua presença. Amém? Querido Deus e Pai, que esta palavra de alerta fique aos nossos corações hoje, para que não venhamos a deixar nada ocupar o teu lugar. O Senhor é o nosso Deus, toda honra é a Ti, a nossa vida pertence a Ti e queremos Te colocar no centro, no trono da nossa vida. E não os prazeres deste mundo, não as coisas passageiras, não o dinheiro, não o trabalho, nada, Senhor, nada pode ocupar o Teu lugar. O Senhor é o centro. Eu Te amo, Senhor Jesus, eu Te amo, Pai, eu Te amo, Espírito Santo, e eu quero a Vossa presença em minha vida. Toma-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Toma este amigo, esta amiga que nos ouve. Agora, Senhor, enche com o Teu Espírito, purifica esta vida. Dá um novo caminho, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo e amiga, que a palavra de Deus penetre ao seu coração e ao meu e nos transforme de dentro para fora. Vamos ligar o sinal de alerta. Cuidado, para não cairmos nas mesmas coisas que os antepassados lá do povo de Israel caíram e ficaram de fora da terra prometida. Que eu e você possamos, como Josué e como Caleb, entrar na terra prometida, entrar no céu com Deus, entrar na vida de bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Que Deus abençoe você. Compartilhe esse devocional, envie para os seus amigos. Tem tanta gente precisando dessa palavra hoje, né? Que Deus abençoe, um grande abraço e até amanhã.